Queria, antes de mais, dar os parabéns à Comissão Organizadora e à Comissão Científica. Parabéns a enfatizar a pertinência e a qualidade deste conjunto de temas que se cruzam aqui e que permite, de alguma forma, que pessoas com diferentes percursos e com experiências de investigação possam trazer para um denominador comum aquilo que é, de facto, rico. Este painel, em que eu irei fazer uma intervenção não tão centrada em texto, mas mais livre, porque depois teremos a oportunidade de ver em texto as questões de pormenor, porque está previsto depois um livro de atas, creio eu, no final. Eu iria, desde já, pegar no título do painel, que é a transformação dos espaços. Eu diria ao contrário, por aquilo que me toca aqui falar, que é os espaços que os homens, de alguma forma, integram e ajudam a modificar as realidades que, do ponto de vista demográfico e sociológico, só se estudam, na perspectiva que eu queria aqui trazer, quando entramos profundamente na história. Eu tenho dois níveis de discussão para deixar aqui. Um nível é macro. Eu precisava de passar algumas imagens. Não, eu deixei lá em cima. Peço aqui aos colegas. Entretanto, nos ajudem. Esperando que as imagens possam surgir, eu vou fazendo aqui a apresentação. E, portanto, o que eu queria sublinhar nesta intervenção é aquilo que nós podemos apelidar de uma fase tardia da transição demográfica no nosso país, para poder centrar o trabalho que trouxe. A transição demográfica resulta de um processo que, ao longo de 150 a 200 anos, sem balizas temporais perfeitamente definidas, trouxe modificações profundas no nascer e no morrer. Ou seja, no antigo regime nós temos uma população que no antigo regime nós temos uma população que em alta nasce e morre, nasce muita gente e morre ao mesmo tempo muita gente, e o paradigma dos nossos tempos é exatamente ao contrário, morre-se tarde e nasce pouca gente, estando a nossa população num processo de envelhecimento demográfico. Todo este percurso de 150 a 200 anos também naturalmente se deu em Portugal, e nós conhecemos bem em termos macro, porque analisamos no todo nacional a evolução das taxas de mortalidade e as taxas de natalidade. O que eu trago aqui, e portanto no panorama macro, o que é que isto dá na questão que queria aqui discutir. No panorama macro nós temos, entre o urbano e o rural, nós temos um rural que reproduz muito e um urbano que é, desse ponto de vista, modificador da realidade. Simplesmente, se olharmos apenas pelos indicadores nascer e morrer, não ficamos com a ideia do que é que, em termos micro, se passa. E, portanto, é aqui que entra, de facto, a história numa das componentes, que é a demografia histórica. A demografia histórica faz a reconstituição de famílias pelos atos de batismo, de casamento e de óbito. Neste caso aqui em concreto, no estudo de caso que trouxe para discutir, o que nós fizemos foi, eu quando digo nós, está associado a uma equipa do CITSEM, de um dos centros a que estou ligado. O que nós fizemos foi fazer o levantamento de toda uma comunidade na zona oriental da cidade do Porto, o Bonfim, para, reconstituídas as famílias pelo casamento, depois vermos como é que foi o processo de reprodução na cidade. E, portanto, pegar nas famílias, cerca de 3.200 famílias,
por sua vez tem ancoragem em 17.580 famílias de base, os pais dos nubentes, das pessoas que casam, constituem família, e depois o acompanhamento até ao final do ciclo reprodutivo dos casais. E, portanto, o que fizemos aqui foi olhar esta realidade e tentar perceber até que ponto, para a passagem da primeira metade para a segunda metade do século XX, até que ponto é que a nupcialidade conjugada com as migrações constituem mais do que um controle efetivo da população dos nascimentos por contracepção generalizada. Estes dois fatores contribuem de facto para a passagem do que chamamos a transição demográfica, um modelo em alta para um modelo em baixa. Portanto, foi esse o desafio, fundado em cerca de 3.200 casamentos e acompanhamento até a final do ciclo reprodutivo. O que vemos ali é uma imagem clássica do processo de transição demográfica, do que estava a referir. Portanto, nós passamos globalmente de sociedades em alta para sociedades em baixa, nasce-se hoje pouco e vive-se até muito tarde. Estamos, de resto, num processo que todos conhecemos, que é o do envelhecimento demográfico. Importa saber ao detalhe o que é que se passa nos meios urbanos e de que forma também, embora aqui o debate seja de história, de que forma é que também isto se passa nos dias de hoje nas grandes cidades. Aqui temos o quadro macro, que exemplifica as transformações ocorridas aqui no nosso país, num gráfico só com taxas brutas, ao longo de todo o século XX e praticamente até à atualidade, estando desenhado ali a vermelho o percurso da mortalidade, com aquele pico excepcional por causa da pneumónia, portanto, anos 17, 18, 19, 20, 21, por aí, mas com um pico de 19, e depois o percurso mais tardio de abaixamento, que foi o da natalidade. Aqui o que temos ainda em termos macro é o que se passa quando queremos partir o país em país rural e país urbano. E, portanto, temos aqui um retrato sincrónico. Nos anos 60, o que é que se passava no nosso país? Nós temos uma capacidade reprodutiva muito acentuada na zona rural e não temos assim nas zonas urbanas. É um estudo clássico de um demógrafo italiano chamado Massimo Livi-Bacci, que dos anos 70 faz este retrato precisamente antes de se criarem condições no nosso país para haver controle generalizado da fecundidade, que é esse tempo que também aqui eu retrato. Quer dizer, nós só temos condições para falar de um controle efetivo da fecundidade a partir da entrada em funcionamento da Lei de Planeamento Familiar e toda a estrutura de apoio que levou a que também no interior e nas zonas rurais fosse possível esse planeamento e ele efetivamente resultasse num abaixamento continuado da fecundidade como nós conhecemos. Iria passar à frente, mas para terem uma ideia, quando nós falamos de população urbana, do que é que estamos a falar, se nos centrarmos nesta questão que é absolutamente interessante, que é as cidades, do ponto de vista demográfico, nunca se bastam a elas mesmas. São sempre espaços de grande recrutamento, vão buscar pessoas. E, analisada aqui estas 3.200 famílias que acompanhamos, nós temos 40% das mulheres que casam na zona urbana oriental da cidade do Porto não são daí. E casam, efetivamente, em condições diferentes. Casam bastante mais tarde do que aquelas que são daí naturais. Ora, se estamos ainda num tempo em que não existe um controle generalizado da contracepção, a capacidade reprodutiva está logo diminuída porque o tempo de reprodução também está diminuído porque as pessoas casam mais tarde. É isso que nós podemos ver, ali não, mas aqui. Nós temos a idade ao casamento, neste gráfico, a idade média ao primeiro casamento das mulheres na cidade, considerando aquelas que são
nasceram, são da cidade, residem na cidade, e aquelas que para aí vieram. E reparem o que temos ali, embora com nuances, porque há aqui um tempo nesta análise da transição demográfica muito importante, que é, temos dois fenómenos. Temos a última fase da transição demográfica, que é de facto o trânsito do primeiro para a segunda, da primeira para a segunda metade do século XX, e depois temos o fenómeno do baby boom, que também em Portugal existiu e que faz ali algumas nuances, mas podemos ver esta regularidade. As mulheres que vêm de fora casam sempre bastante mais tarde do que aquelas que são da cidade. Digamos que, como defendem alguns historiadores demógrafos, esta transformação que a gente vê ao nível urbano permitiu, de alguma forma, que as mulheres da cidade, de facto, fossem o sustentáculo de alguma manutenção demográfica, da revitalização demográfica, porque são elas que têm mais filhos, ao contrário do que seria de supor. Ou seja, a transformação de quem vem do campo para a cidade muda-lhes completamente a vida relativamente ao ciclo e à capacidade reprodutiva. Fiz o mesmo exercício por décadas para podermos ver que há ali, de facto, algumas nuances. Os anos 40 são anos de transformação. Depois, há já uma tendência para a igualitarização. Este gráfico é um gráfico interessante porque nos dá a diferença entre o nascimento do primeiro filho, em meses, e a idade ao casamento. Portanto, desde a data do casamento ao nascimento do primeiro filho, nós temos diferenças significativas, ou seja, os da cidade, também com um registro que se pode perceber, estando ali, embora sincopados 30 anos de análise, se pode perceber com um registro que dá conta de que temos já uma introdução de contracepção, não é? Porque, de facto, no intervalo por meses entre a data do casamento e o nascimento do primeiro filho, no caso dos da cidade, nós temos ali 22,18 anos, 18 meses, e das pessoas que são de fora temos 27, têm o primeiro filho passados 27 meses depois do casamento. Os primeiros duas barras são dos anos 40, depois 50, 60. Eu esqueci-me, peço desculpa de pôr ali as décadas, mas dá para perceber. E depois chamar-vos a atenção também para o primeiro intervalo intergenésico, ou seja, o intervalo que vai em meses entre o nascimento do primeiro filho e o segundo. Também verificamos que há ali um retardamento de 38,77 meses médio, e reparem que nós estamos a falar de um número expressivo de famílias, não são poucas, não é? São 3.200 casamentos levantados, 38,77 meses para 48,69. Ou seja, a que é que se deve isto? Está bem, já fazem o controle voluntário da natalidade, mas deve-se a outros fatores. Deve-se, por exemplo, de facto, a uma necessidade de sustentabilizar a vida do migrante interno, tal como o migrante internacional, faz-se entre lá e cá. Ou seja, uma família que se cria na cidade, mas uma família que se deixa também para ajudar e sustentar no espaço de origem. São um conjunto, nós fizemos dezenas de histórias de vida e, portanto, de recolha de informação, são um conjunto de aspectos que levam a que, de facto, esta diferenciação exista e seja uma parte importante na explicação do processo de transição demográfica, que está muito marcada entre nós, embora não existam, também devo sublinhar, muitos estudos. Há um estudo há alguns anos, esta parte do professor António Firmino da Costa para o bairro de Alfama, em Lisboa, há um estudo meu para o Bonfim, e depois há estudos casuísticos, fundados até mais em reconstituição de famílias para o antigo regime, mas muito limitados no tempo, porque quem trabalha com demografia histórica, com registros paroquiais, sabe muito bem que temos que fazer reconstituição dos atos para ter, de facto, integralmente as famílias fechadas. Isso demora tempo, gasta tempo e
é um trabalho custoso. Queria ter-vos que chamar a atenção para isto. Todos estes aspectos se acentuam quando nós, usada em análise, vamos lá, em alguns casos fatorial, não vou estar aqui a desenvolver essa questão, impomos algumas condições. Por exemplo, uma das coisas que tivemos ou que fizemos neste projeto foi ver qual era o impacto, no processo reprodutivo, na nupcialidade e no processo reprodutivo, quando as pessoas, neste caso mulheres, são casadas. As mulheres casam com homens da cidade, mulheres da cidade casam com homens da cidade, ou, ao contrário, são ali as T2, as famílias tipo 2, quando mulheres migrantes casam também com homens migrantes. O processo tende a acentuar-se. Ou seja, se temos uma idade mais tardia ao casamento, ela acentua-se nestes casos. Se temos um tempo mais tardio para o nascimento do primeiro filho, depois do casamento, ou para o nascimento do segundo filho, ele também se acentua. Ou seja, dito isto, algumas notas que nos deixam, digamos, que nos fazem refletir sobre esta questão da transição demográfica, que em Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer para que a gente conheça bem os mecanismos. E quando digo longo caminho a percorrer, estou a falar disto porque se trata de uma questão eminentemente demográfica e histórica. Demográfica e histórica. Primeiro, numa análise circunscrita no tempo e no espaço, porque de facto trabalhamos anos 40 a final do século XX por acompanhamento do processo reprodutivo, fechando famílias, mas é limitada. Fica muito claro que a nupcialidade e as migrações são mecanismos reguladores do processo reprodutivo. Fica muito claro que as transformações que verificamos no espaço urbano se devem muito ao facto do espaço urbano, não se bastando demograficamente a si mesmo, estar ser modificado pelo fator migrantes. Os migrantes são importantíssimos no processo de dinamização da demografia da população das cidades. É preciso sublinhar que as cidades, até ao processo de transição demográfica, que está muito ligado, como sabem, ao processo de industrialização, não representavam mais de 10% da população mundial. Sendo que nesta passagem de cerca de 150 a 200 anos, nós temos, para os países, enfim, do círculo do desenvolvimento, nós temos cidades a pesar 70% da população dos países. Ora, ficámos assim com uma ideia de facto do peso que este processo tem, que é a nupcialidade e as migrações conjugadas como reguladoras do processo de transição demográfica. Chamar-vos a atenção que nós temos cerca de, em decalagem, em capacidade reprodutiva entre naturais do espaço urbano e migrantes, nós temos uma diferença de cerca de 1,7 filhos por mulher em período fértil, centrado apenas neste estudo de caso. Quer dizer que, finalizado o ciclo reprodutivo da mulher, entre os 15 e os 49 anos, tal qual se analisa na demografia, nós, no final deste processo, para os anos 40, 50 e 60, cada mulher tem, em média, menos 1,7 filhos, que vêm das zonas rurais. É exatamente o contrário do que se elas ficassem nas zonas rurais. Portanto, quando se diz a população portuguesa, e porventura noutros países, mudou à custa de quê? Muito à custa do processo migratório. Isto tem um impacto brutal se nós pensarmos que, em valores aproximados, nós teríamos nas grandes cidades cerca de 40% da população que não é de lá. Tem um valor muito grande. Finalmente, dizer que todos estes aspectos se ligam quando nós associamos fatores modificadores, ou seja, neste caso da reconstituição de famílias, quando associamos homens e mulheres com uma mesma condição. É preciso não esquecer, mesmo para terminar, que quando nós falamos em migrações, estamos a falar de alguém que se muda
e que no adágio popular Deus ajuda, mas nunca fica igual aos que são naturais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, estas pessoas, ao virem da zona rural para a zona urbana, que remédio têm se não adaptar-se? E um dos aspectos em que é visível essa adaptação é na drástica redução da sua capacidade reprodutiva. Eu peço desculpa por ter sido tão rápido e não ter detalhado as coisas, mas poderemos depois seguir no texto que vier a ser publicado. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Rui.